Essa paçoca mudou completamente meus últimos dias e eu vou te explicar o porquê. Largar hábito ruim é muito complicado. Existe toda aquela resistência natural dos seres humanos e eu tava enfrentando muitos problemas para fazer isso. Algumas coisas que eu tava fazendo que eu tava percebendo que tava me deixando mal, mas existe uma grande diferença da gente tomar consciência de alguma coisa e realmente executar, né? Então eu tava tendo esse tipo de complicação. E aí aconteceu uma coisa que me deixou muito pensativo nos últimos dias, na verdade. Que foi uma paçoca que eu ganhei da minha namorada. Eu deixei no console do carro. E assim, um dos hábitos ruins que eu queria deixar de ter, dois dos principais que estavam me incomodando bastante, era parar de consumir YouTube Shorts, que é um grande problema. E eu tava comendo muito doce durante a semana. Todos os dias da semana eu tava comendo tinha virado quase que uma rotina minha. Todo dia depois do almoço e às vezes depois de jantar, eu tava comendo algum doce. E eu sei que é uma coisa que não é tão legal, eu não tinha esse hábito. E adquiri agora com o frio, porque no frio eu como bem mais, eu sinto isso, né? Eu já reconheço isso do meu organismo. E só que eu tava sentindo muita dificuldade de conseguir parar de fazer essas duas práticas, né? Tanto porque comer doce é muito gostoso e assistir vídeos curtos é bom demais, né? É estimulante. Quem não gosta? E só que assim, o grande X da questão é que graças a essa paçoca, alguma chave virou e alguma coisa mudou. Eu tinha saído do trabalho, eu tava indo pro conservatório e quando eu olhei no console do carro eu vi a paçoca, eu falei, nossa, é agora, né? Amassar essa paçoca. E daí quando eu peguei assim a paçoca na mão, na hora eu pensei, né? Nas tantas vezes que eu tinha escrito já no meu diário semanal que eu queria parar de consumir doce todos os dias da semana, né? E uma quantidade grande de doce. E aí eu não sei o que aconteceu no momento, mas na hora que eu peguei a paçoca na mão, eu lembrei disso na hora e falei, não, vou me segurar e não vou comer agora. E aí eu devolvi a paçoca pro console. E aí nisso, não sei explicar muito bem, mas eu fiquei com uma sensação de tipo assim, tá, beleza, eu preciso me controlar e eu consigo me controlar. Eu sou um ser humano, eu sou racional, eu penso, teoricamente. E não, pensar eu penso, né, mas coisas boas daí e coisas úteis, aí é outra história. Mas enfim, tô me perdendo. Depois disso, parece que eu retomei o controle de novo. Essa é a sensação que eu tive. Então eu consegui segurar meus impulsos por doce e por YouTube Shorts nas últimas semanas. Lógico, né? Não sou uma máquina. Tem dias que mesmo assim, numa quarta-feira eu como um doce, um bolo de chocolate. Ou saio do banho, deito na cama um pouco e assisto tipo uns 10 minutos de YouTube Shorts. Dias e dias. Mas o que eu quero dizer é que parece que uma coisa tão pequena, só um detalhe, né? Um gatilho, fez eu retomar o controle, meu autocontrole, né? E aí eu fiquei pensando em como essas coisas tão pequenas podem impactar tanto na nossa vida. E aí eu lembrei do efeito borboleta, né? E é isso. E aí isso me fez refletir bastante durante esses últimos dias, né? Que como a gente precisa realmente cuidar de tudo que a gente faz, tudo que a gente consome e não só aceitar as coisas passivamente, né? A gente precisa absorver mesmo as coisas, viver as experiências, porque tudo isso muda a gente, né? Muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E é isso. Só um papinho furado. Resolvi vir aqui do lado de casa para estudar violão e nessa paisagem aqui, puro mato, pura roça, e tem um felino ali tomando sol.
Eu tava aqui arrumando minha estante de livro, dando uma limpadinha, e aí eu achei essa revistinha aqui, que é uma revista que eu achei na biblioteca de uma escola que eu estagiei uns 2 anos atrás. Mas essa revista, ela é muito, muito, muito importante, porque foi por conta dela que eu finalmente virei a chave mesmo e me tornei um leitor, né? Depois de uma provocação que eu vi nela, que eu nunca mais parei de ler. Todos os dias agora eu leio, nem que seja algumas páginas, mas todo dia eu leio. E foi por conta dela. Na época eu tava... Eu gosto muito de dar aula, na verdade, né? Mas eu tava muito encantado com a sala de aula. E eu tinha certeza que eu seria um professor. E eu encontrei uma revista no meio da biblioteca, jogada, uma revista toda amassada, velhinha. E na capa, era exatamente isso aqui. Caro professor, você é um leitor? E aí isso me chamou a atenção na época, né? E eu decidi dar uma chance pra revistinha, abri na matéria e li. E aí isso aqui me pegou de um jeito que mudou, acho que mudou a minha vida inteira, na verdade, né? Não só o fato de ter me tornado um leitor assíduo, mas por conta de uma provocação de uma revistinha que eu achei arrumando biblioteca, que eu percebi que eu tomei consciência de que não tem como a gente cobrar alguma coisa de alguém se nós mesmos não exercemos aquilo, né? Então, como que eu ia cobrar dos meus alunos que eles lessem o livro, parassem de ficar derretendo o cérebro no TikTok, se eu mesmo estava fazendo isso na época? O último livro que eu tinha lido foi há 2 anos atrás. Um livro de romance, nada a ver. Nada contra livro de romance, eu leio até hoje, mas tô querendo dizer que eu li uma coisa super avulsa e larguei. Não tinha o hábito de ler mesmo, sabe? Então, como que eu ia cobrar isso dos meus alunos se eu mesmo não fazia, né? E aí, isso acabou indo para vários aspectos da minha vida. De como que eu vou cobrar isso de tal pessoa se eu mesmo não faço. Então, isso sempre me revisita, né, esse pensamento. Eu sempre penso bastante nisso. E ter encontrado essa revistinha, ter relembrado dela, foi uma lembrança, foi uma surpresa muito boa. Limpando aqui a minha prateleira, minhas prateleiras de livro. E é isso. Foi uma surpresa boa.